Então ele não consegue vir porque a chave ficou presa lá dentro do carro e ele provavelmente está fora do carro. Ai, meu Deus do céu. Então temos aqui Daniel, Fábio e Érica, Bru e o Benedito, que foram junto com o Evandro, mais Edgar, Rubens e Oswaldo para a caravana no domingo. Então, hoje quem fala, os dois vão ficar quietinhos, certo? Quem fala são vocês hoje, certo? Mas foi bastante interessante, sabe? No primeiro momento, assim, você se acha deslocado. Fala, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Tá? Mas aí a gente vai andando, conversando, batendo papo, trocando ideias e tal. E a coisa mais interessante que eu achei, eu só bati palma. Tinha um que estava esperando a gente, né? Estava no portão esperando a gente conversou, foi bem receptivo. A menina leu o Evangelho para eles e tal. E na hora de ir embora, ele falou que a palavra de Deus eu sempre entendi. E foi uma experiência diferente. Muito bom, né? Bom. Eu sou de repórter hoje. Bru, eu tenho que chegar bem perto, porque a Bru sente. Eu achei bem legal, fiquei receosa no começo, né? Mas aí quando falou que os meninos iam com a gente, eu fiquei mais tranquila. Acho que foi muito importante eles terem ido, porque eu acho que a gente ia sair tocando as campainhas lá, e não era esse o objetivo, né? E o que me pegou bastante na caravana foi na primeira porta que a gente parou, que eu li o Evangelho, e falava muito sobre você, não violência, mas você se dá mal com as outras pessoas, e aí você para pra pensar, né? Se quando a pessoa abre o Evangelho, a mensagem de algo que ela tá precisando, aí você acaba ficando preocupado com o que pode estar acontecendo com a pessoa, né? Então eu e o Evandro, o caminho inteiro a gente ia falando sobre isso. Mas é bem diferente e é legal. Vocês perceberam que eu estou fazendo um abecedário na cabeça, né? Foi uma experiência bem satisfatória, assim, pra mim. E eu já saía para entregar sopa na rua, né? Então, e é engraçado que você acha que você está fazendo bem, você está entregando sopa, você não vai receber nenhum não, né? Então a gente já chegou em algumas casas e recebia a pessoa não queria uma oração. Então, sou estranho, né? E isso foi, para mim, ver a pessoa falar não quer uma oração é estranho para mim. Mas foi essa a experiência que eu tive. E quando você recebeu o sim? Aí a gente parou e fez a oração. E o que você sentiu quando recebeu o sim? Foi gratificante. Foi bom. Deu para esquecer ou não que você recebeu? É verdade. Pois é, né? ABCD e. A sorte é que é todo mundo perto, né? Não tem que andar para lá. Tá? Minha voz tá ruim, mas vamos lá. Bom, eu sempre quis fazer algum trabalho 100% de caridade, né? Eu faço algumas coisas para ajudar, mas sempre tem uma troca que eu me beneficio também. Eu compro roupa no bazar, então eu me beneficio. E essa experiência da caravana foi muito interessante, porque eu senti que eu estava fazendo uma caridade genuína mesmo, que eu não estava me beneficiando, mas lógico que eu estava, né? No fundo, acho que eu sou a mais beneficiada, depois eu entendi a coisa toda. Mas no primeiro momento, eu achava que eu estava fazendo uma caridade para a pessoa. E foi muito legal, foi muito interessante. Foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já fiz na vida. Eu nunca tinha feito alguma coisa assim. E as duas pessoas que aceitaram receber a oração, provavelmente elas estavam precisando, elas estavam esperando a gente na porta. Isso que foi o mais legal. E
pretendo continuar fazendo mais caravana, que eu gostei bastante. E por último, o F. Bom, eu lembro até o nome das pessoas que falaram sim, acho que ficou marcado, né, pra mim, que é o Luiz e o Venâncio. Inclusive o Venâncio, acho que tinha a esposa que estava acamada lá no dia. Parece que a gente foi direcionado para o lugar certinho, que precisava. Então fiquei muito emocionado nessa parte aí. Eu gostei muito, saí da zona de conforto, né, porque eu não tinha costume de fazer isso, mas foi muito gostoso, foi bom. E eu não vejo a hora de fazer a próxima, que a gente vai voltar na casa deles de novo, né, e pegar até o nome da esposa do Colocando as Venâncio. vibrações aqui. Não vamos deixar de esquecer isso. Eu gostei Obrigada. muito. Bom, como vocês perceberam, quem não pôde ir nesse mês, o que os seus companheiros, seus irmãos, seus amigos falaram, vai de encontro a tudo que nós falamos antigamente para vocês, né? E é sempre interessante o que ele falou e o que ele falou, né? Não precisamos bater na porta, eles estavam esperando a gente. Pois é, as pessoas esperam por nós. De uma forma que nós não precisamos entender. A gente só precisa sentir e fazer, tá? Esse trabalho redentor que todos nós sabemos fazer. A gente só tem um pouquinho de medo. Porque tudo aquilo que é desconhecido faz com que a gente sinta medo. Medo de falhar, medo de errar. Mas na verdade, olha, o Evandro também já havia conversado comigo e ele também achou fantástico. Então o que acontece é exatamente isso. Vocês ouviram, companheiros de vocês? Se permitam sentir essa alegria, essa sensação de ser útil, essa coisa boa de enxergar que não estavam sozinhos, mesmo com medo, com receio, foram e chegaram à conclusão que não havia necessidade de nada disso. Então se permitam, dia 21, né? 21 não, 20. 19, né? 11 mais 7, 19. Porque dia 11 é dia dos pais de eleição. Dia 19 de agosto, 18, né? Dia 18 de agosto é a próxima caravana. Que a gente vai continuar falando. As fichinhas vocês viram, tem a parte que vocês também vão conhecer, que tem a fichinha que é feita de cada assistido. Certo? É feita a fichinha de cada um para que, de alguma forma, os caravaneiros também possam vibrar por essas pessoas, certo? No caso, foi escrito um nome, né? Mas a esposa de uma das casas está adoecendo. Então, a gente também, no próximo mês, vai pegar o nome dela para nós fazermos vibrações, nas nossas vibrações, no nosso papelzinho, tá? Mas esses nomes vão ser sempre lembrados para as vibrações. Não importa que depois de 4 meses vocês estejam se despedindo dessas casas e indo para outras, esses nomes continuarão fazendo parte das vibrações. Porque isso é o que importa. Certo? Vocês já tiveram a grande experiência de conhecer o poder da vibração de cada um de vocês e desta turma abençoada. Agora, esse poder que vocês fizeram aqui, agora vocês vão levar a todo canto, em qualquer lugar, para quem precisa. É o ir de pregar de Jesus. E olha só que legal. Nem doeu. Não é não? Obrigada. Os meninos estão assim, felicíssimos. Foi demais. Foi demais, eles estão assim, encantados. Foi muito bom. É assim, eu fiquei sabendo de tudo, tá, gente? Porque assim, eu ficava lá em casa rezando por vocês, eu sabia que vocês estavam lá, e assim, eu ficava rezando aqui, assim, eu dividi minha reza com vocês e com a barraca lá da quermesse, para que desse tudo certo lá também.
Mas eu tinha alguma coisa dentro do meu coração que falava, está dando tudo certo, está dando tudo certo. É muito bom. Obrigada. E estamos juntos, mês que vem, com detalhe, mês que vem com a 129 junto. Tá? 129 vai estar junto. E agora nós vamos falar com o nosso querido Rubens, que vai, eu entrego os microfoninhos para ele, e depois vai pregar. Boa noite, turma, tudo bem? Vocês estão bem? Então vamos fazer essa atividade de leitura do caderno de temas. Hoje é a Renata. Qual foi o tema que você escolheu, Renata? Qual o número do tema? 5, tá. Pode ler. Ninguém deixaria a pessoa falar. Ou o marido vai escutar. Hoje, eu sei escutar e procuro falar menos. Acho que estou em uma fase onde não sinto a necessidade de falar como antes, de me provar como antes. Eu tenho hoje mais uma necessidade de escutar e com isso eu acabo aprendendo mais. Muito bem, obrigado, viu? E a próxima leitura será da Célia. Qual foi o tema que você escolheu, Célia? Célia, desculpa, perdão. Eu tô com Bárbara na cabeça, desculpa, viu? Perdão. Ó, tô biruta hoje. Então, desculpa, viu? É o tema 4. Por isso que você tava séria, né? Eu falei, não, mas eu tava achando que era você, desculpa. A Cássia, Pedro e Hernandes. Meio biruta hoje. Tá que nem a Cássia, Pedro e Hernandes, né? Pois é. Então vamos lá. Célia. Ajude sem exigência para que os outros o auxiliem sem reclamações. A todo momento temos ajuda ou estamos ajudando alguém. Quando eu ajudo, sempre faço de coração, dando o meu melhor. Faço o possível para colaborar com o bem-estar dos que estão à minha volta. Com certeza, agradeço toda a ajuda recebida, independente do que faço ou como faço. Se eu tenho algum tipo de reclamação dos que me auxiliam, agradeço duplamente, porque mesmo mediante as reclamações, recebi o auxílio necessário. Agradeço a pessoa e a Deus pela oportunidade. Muito bem, Célia, obrigado, viu? É isso aí, turma. Sempre introspecção, falando eu. Eu senti isso, eu vi isso, tá bom? Muito bem. Vocês estão de parabéns. Hoje eu vou passar o novo tema, tá bom? Tema 7. Vocês fiquem de olho, printem a tela do celular, porque vai aparecer. Né? Então, mas eu vou passar hoje, aí vocês já gravam, tá bom? Já gravam, já coloca lá no caderno. Entendeu? Separa um tempinho para gravar já, porque de repente vai vir mais mensagens ali e vocês vão se perder, tá? Esse foi o direcionamento que a gente vai falar para vocês, tá? Então, é isso. Tá bom? A nossa atividade é mais curta. E é o seguinte, voluntários para a semana que vem, por favor. E se alguém quiser ler agora também, quem não leu ainda... Você quer ler agora ou depois? Tá. Mais um. Opa, Silvano. E agora eu preciso de voluntários para a preparação da semana que vem. Voluntário? Pode ler a colinha. E também para as vibrações. Alguém ainda não fez isso? Não fez a preparação ainda? O que vocês estão falando aí? Ô Silvano, hoje você... Não, pega a colinha, Silvano. Ele já conseguiu um passo. Deixa ele falar o caderno. Já é um passo. Quem vai fazer a preparação é que ela está mandando
Bom, o Silvano falou que vai fazer depois, é na outra aula, Eu né? faço a preparação, eu já fiz a Setembro? finalização, eu faço a preparação. Tá. Hilda? Tanto faz. Marilda? Tá, vibrações, o Daniel. Vibrações finais, Daniel. Então é isso, gente. Obrigado. Desculpa das gafes. Como vocês viram, né? Antes de passar a aula para o Sérgio, só quero falar uma coisinha. Como vocês viram, vocês receberam de volta seus livros e belos cadernos de tempo. E obviamente que eu tenho 2 assistentes maravilhosos, certo? Que leram os cadernos de vocês, tudo direitinho. Então, vieram me dizer algumas coisinhas, então eu vou lembrá-los, certo? Muitos de vocês estão esquecendo de colocar a data de quando fazem os seus temas, tá? Por favor, tá ok? Lembra quando nós começamos, quando eu implantei o caderno de temas, que eu falei para não deixar vários temas para fazer de uma vez, porque senão você vai fazer de carreirinha, né? Vocês sabem que eu só tenho essa cara de boba, né? Então, assim, alguns temas eu sei que... Certo? Eu sei que alguns temas foram feitos de carreirinha, mas eu quero lembrá-los mais uma vez disso, porque, assim, o próximo recolhimento do caderno de temas é daqui a 3 meses. Se vocês lembrarem, vai ser exatamente o recolhimento próximo ao exame. Então vamos sentir o tema, vamos pegar o tema, não importa. Não precisa escrever tudo de uma vez, escreve um hoje, um outro amanhã, se você não conseguiu escrever em cada 2 semanas que são passadas, certo? Mas não faz de carreirinha, não. Sabe, porque vocês perdem muito daquilo que vocês vão conseguir se enxergar naquele tempo. Porque quando a gente faz de carreirinha, a gente vê tudo rapidinho, né? Então vamos tomar um pouquinho mais de atenção com isso. Não é para mim, não é para os meninos, porque agora da próxima vez os cadernos vão vir para mim, né? Eu tenho muito trabalho, tá? Então pensem com muito carinho, isso é para vocês. Então, datinha bonitinha, tá? E pensem, reflitam sobre cada tema com muito amor. Não pelo tema, não pela Cássia, não pelos meninos, muito amor por vocês. Porque eles dizem tanto, quando a gente percebe, eles dizem tanto sobre nós, tá bom? Então agora, a caderneta, eu não prometo que vou fazer todas as vídeos. Que eu não sei como eu fiz na mão. Então, enquanto eu não entregar a caderneta de volta para vocês, por favor, qualquer sentimento, fato que ocorra com vocês, julguem merecedores de estar na caderneta, façam um rascunho, coloquem a data, para que depois que eu devolva a caderneta, vocês possam colocar, tá bom? Não percam essa oportunidade. Não escrevi porque a Cássia estava com a caderneta. Não tenho culpa. Só fazer o rascunho. Isso? Só fazer rascunho. Faz rascunho no celular. Manda um jeitinho. Formas de escrever existem muitas. Tá bom? Não se esqueça que tudo isso é só para vocês. E é por vocês. É o tempo que vocês estão aqui se amando mais, se conhecendo mais, e tendo cada vez mais um profundo respeito pela pessoa que vocês são e que vocês estão se transformando. Já pararam de pensar?
o quanto vocês gostam mais de si mesmos agora, que vocês são tão bom. Não pensem como para ninguém. Aqui nenhum de nós dá conta por conta de que vocês são bons. A gente conversa e fala. É simples falar da gente saber o quanto vocês são bons. Vocês só não enxergam direito. Vocês não enxergam o que a gente já consegue enxergar. E muito mais do que todos nós juntos, o que a espiritualidade enxerga. Tá bom? Então, vamos receber com muito carinho o nosso querido Sérgio. Ele tem uma aula linda. Sérgio, é assim, não vá por aquele relógio, que aquele relógio está atrasado. Eu vou pelo meu. São 20 horas e 36 minutos. Ou seja, lá está quase 10 minutos atrasado. E assim, a gente nem tinha percebido. Alguém viu que estava atrasado. Bom, quando estiver faltando um tempinho, você me avisa. Você tem, entendeu? Você tem exatamente uma hora. Tá? Vamos Aí correr. quando for 4h36 eu te dou um toque. Aí você vai e faz o seu encerramento. Tá bom? Tá bom. Tá. Fica com Deus, eles são sempre devolve, depois, tá? Eles são, Sei não, hein? Vou levar. tá? Devolve, porque eles são muito caros para todos nós. Mas não é aqui? É filho de filha, ele é. É a A. É filha A. É a A. Vamos lá. Bom, meus queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Sintam-se abraçados, queridos irmãos e irmãs, não só por mim, tá? Mas com certeza pelo nosso querido irmão Jesus, nosso querido mestre e amigo, pelos nossos mentores, que com certeza estão aqui. Eu não vejo nada, eu não sou igual a Cássia, de unidade, que vê tudo, eu não vejo nada, mas eu tenho certeza absoluta que todos os nossos mentores estão aqui, assim como os mentores amigos responsáveis por esta turma. Meu nome é Sérgio, eu sou voluntário do CIE Jardim Marília, que fica aqui próximo ao Shopping Icanduva. No momento eu não faço nenhum trabalho na casa, porque eu estou fazendo trabalhos fora da casa espírita, envolvidos na aliança, mas que não pertencem à casa espírita. Então eu só trabalho por fora e também ajudando aqui em algumas preleções, alguns assuntos aí que a gente chama de aula, mas eu não gosto de falar aula, mas eu gosto de falar mais o assunto do que propriamente aula, né? A aula é quando a gente ensina para quem não sabe nada, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui tem o seu conhecimento, tem a sua experiência. E antes da gente começar, eu vou pedir um grande favor para vocês. Mas antes eu vou explicar o porquê que eu vou pedir isso, que é importante a gente saber o porquê das coisas. Eu vou pedir para vocês, se possível, deixarem... vocês estão segurando algum caderno, alguma caneta, deixar de um lado, no chão, alguma coisa. E todos fiquem bem à vontade nas cadeiras e que fechem os olhos. Mas antes de eu pedir que fechem os olhos, eu vou explicar o porquê. É comum, quando a gente assiste uma preleção, vai fazer a vibração, a preparação, vamos todos fechar os nossos olhos. Vocês já ouviram isso? Por que que a gente fecha os olhos? Eu acredito que seja para se centrar e se concentrar em si mesmo. É, porque nós somos traídos pelos nossos sentidos. Essa é a realidade. Se a gente fica com o olho aberto, a primeira coisa que a gente vai olhar é aquele negócio. Né? Aí você está fazendo uma oração, alguma coisa, aí passa uma mosquinha, aí você, olha, tem uma mosca voando aqui. Se a luz piscar, nossa, aquela lâmpada piscou. Ah, mas o relógio, a pilha Duracell não está funcionando bem. Então, quando a gente fecha os olhos, a gente consegue fazer uma introspecção. Tá? Eu vou ler um trechinho deste livro aqui. Acredito que todos vocês conheçam. Se não conhecem, por favor, a livraria logo ali. Eu não estou fazendo propaganda, porque os autores já estão desencarnados, que é Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier, então eles não estão preocupados com isso. Mas esse é um dos livros que todos nós deveríamos ter na cabeceira da nossa cama. Tá? Eu vou ler um trecho deste livro.
Peço para vocês que fechem os olhos agora, por favor, e se imaginem nessa cena que o Humberto de Campos descreve aqui. Se imaginem lá, tá bom? Façam um filme na cabeça de vocês. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas aglomeravam-se ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes. Homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes ante seus olhares felizes. A figura do mestre surgiu, na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou sua locução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciãs de frontes nevadas pelos invernos da vida, lhes beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com um semblante sorridente e diziam: Bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeito, enviando-os a todos o sorriso de sua afeição. Agora vocês podem abrir os olhos calmamente. Alguém quer falar alguma coisa? Se viu lá, alguém viu alguma coisa? Vocês se imaginaram nessa cena ou não? Você queria falar alguma coisa, Érica? O que você se imaginou? Me imaginei lá no Sermão do Monte, né? Acho que foi essa passagem. Me imaginei lá ouvindo Jesus, foi bom. Quem sabe a gente não teve lá, né? Só não lembra. E a gente precisa ver também em que posição a gente estava, não é verdade? O que ele esclarece aqui, o que ele mostra pra gente, esse cenário que ele mostra, é justamente o que a Érica falou. O que a gente conhece como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, tanto faz, né? E eu, quando era mais jovem, isso há muito, muito tempo atrás, quando se falava em Sermão do Monte, eu imaginava Jesus lá no alto da montanha, falando para o pessoal lá embaixo. Mas como Jesus não tem microfone e não tem caixa de som, nada, como é que o pessoal ouvia? Não é verdade? Na verdade, a coisa não foi bem assim.
né? O Sermão do Monte aconteceu no momento em que Jesus tinha pouco tempo aqui na Terra. Ele sabia que o tempo dele já estava acabando, o tempo de encarnação aqui dele estava acabando. Então ele começou a se reunir com mais frequência com os seus discípulos para passar para essas pessoas todos os ensinamentos dele, como bom professor que ele era. Né? Aliás, vocês assistem a série Os Escolhidos? Eu não gosto de falar The Chosen, né? Nós somos brasileiros, tem que falar em português, não é verdade? Então, os escolhidos, né? Alguns chamam ele de professor. Porque Jesus era um professor, realmente. Eu falo era porque eu gosto de me referir a Jesus encarnado, tá bom? Por isso que eu sempre me refiro a Jesus no passado. Então, como um excelente professor que ele era, ele falou, bom, eu preciso ensinar o máximo possível para essas pessoas. Só que Jesus, ele sempre gostava de fazer um retirozinho, ficar sozinho para fazer a sua oração, se ligar com Deus, com o plano superior, tal. Então, para ele não ser incomodado, ele geralmente subia alguma colina, um lugar onde ele pudesse ficar sozinho. Só que o que acontece? Nesta época, a fama de Jesus já tinha se espalhado por toda a Galileia. E o pessoal não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha correio, Sedex, etc. nada. Mas as notícias corriam muito rápido. Numa certa ocasião, num monte chamado Purum Ratim, que fica na cidade de Cafarnaum, quando Jesus desce o monte, ele se depara com uma turma gigante de pessoas ali. Uma quantidade muito grande de pessoas, não só os discípulos dele. As pessoas estavam ali procurando o quê? Como descreve no livro: cura. Muitos doentes, muitas pessoas passando por diversos tipos de necessidade. Por que a gente procurou a casa espírita? Eu vou ser sincero para vocês. Eu voltei para o espiritismo pela dor. Fui criado do espiritismo e do catolicismo. Meu pai era espírita, minha mãe católica. Então eu fui criado nos dois sistemas. Mas chegou um momento da minha vida que eu me revoltei. Não é? Porque eu achava que Deus estava totalmente errado, que Deus era injusto, que as coisas não deviam ser desse jeito, que Deus deixa a criança morrer, deixa acontecer guerra, uma série de coisas, e me revoltei. Mas depois de um tempo pela dor, eu acabei procurando a casa espírita novamente. E era isso que essas pessoas estavam procurando em Jesus ali. E aí Jesus, quando vê todas aquelas pessoas, ele se senta calmamente numa pedra e ali ele começa, gente, a maior aula de vida que a humanidade já pôde ter em todos os tempos. E eu falo isso sem medo de errar. O Sermão do Monte é a passagem mais importante de Jesus no planeta Terra. Os outros não são importantes? Tudo que Jesus fez é importante. Mas ele encarnou entre nós para nos ensinar tudo o que ele ensinou no Sermão do Monte. E assim como a gente tem na escola, português, matemática, a gente chama isso de matéria, não é isso? Jesus também dividiu seus ensinamentos em matérias. Só que a gente chama essas matérias de bem-aventuranças. Então, cada matériazinha que Jesus falou, a gente fala uma bem-aventurança, porque quem pratica aquilo será um bem-aventurado. O Sermão do Monte, gente... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo aqui sabe o que é reforma íntima? Dirigentes? Os dirigentes já estão olhando todo mundo aqui. Não, mas então o que é a reforma íntima? O que é a reforma íntima? Eu também. É domar nossas tendências negativas, nossos vícios, nossas coisas erradas. Primeiro a gente tem que definir reforma. Toda vez que a gente quer saber alguma coisa, a gente precisa procurar o sinônimo daquela palavra. O que é reforma? Renovar, né? Você reforma a sua casa porque o azulejo já está velho, o relógio já não funciona, o encanamento está quebrado, então você renova, né? Você joga aquelas coisas que são velhas, né?
E coloco uma coisa nova. E o que quer dizer íntimo? Íntimo é pessoal. Quer dizer que reforma íntima só eu posso fazer. Certo? Para mim mesmo. Agora, por que eu preciso fazer reforma íntima? Para se tornar uma pessoa melhor? E por que eu preciso me tornar uma pessoa melhor? E por que eu preciso evoluir? Caramba, é só pergunta, né? Chega uma hora que não dá mais, né, meu? Só faz pergunta, velho. Então, tá, e por que eu preciso seguir e melhorar? Todo mundo aqui sabe que a base da escola, uma das bases é a reforma íntima. Né? Mas por que eu preciso fazer? Tudo que a gente faz, a gente precisa saber o porquê, pessoal. Chegar até Jesus. E por que eu preciso chegar até Jesus? Que é o caminho. E por que o caminho? Por que eu não posso seguir outro caminho? Você pode sim. Posso. E por que eu posso? Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu posso seguir o caminho que eu quiser. Se eu não quiser seguir Jesus, eu não sigo. Eu não quero mais saber de você, Jesus. Vou para outro caminho. Só que ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai senão por ele. Mas por que eu tenho que seguir ele? Para não sofrer, pessoal. Simples assim. A reforma íntima é inversamente proporcional ao sofrimento. Quanto mais reforma íntima eu faço, menos eu sofro. Mas peraí, não entendi. Sofrimento não é uma escolha? Exatamente. E por que eu escolho o sofrimento? Por causa de quê? Muitas das vezes porque você se repete à sociedade. Não. Que eles falam que tem que Sim. ser ou deixa de ser. E não por você acreditar em si mesmo. Eu costumo falar da seguinte maneira. Hilda, né? Se você enfiar o dedo na tomada, o que vai acontecer? Não sei. Se tiver corrente elétrica, eu vou tomar um choque. E por que nós continuamos enfiando o dedo na tomada, mesmo sabendo que dá choque? Porque tem gente que está viciada em tomar choque. Não. Ninguém vicia no que é ruim. Por causa da ignorância. Não confunda ignorância com burrice, hein? Ignorância é a gente não saber as coisas. E burrice é não querer saber. Tá? Tem um livro do Hamed, chama Renovando Atitudes. É um livraço, gente. Esse livro é espetacular, né? Logo no primeiro capítulo, o Hamed fala assim, ó. Na vida não existe prêmios nem castigos, somente as consequências dos nossos atos. Então quer dizer que se eu enfio o dedo na tomada, eu vou tomar choque, mas não é porque Deus é ruim, Deus me castigou, e que Jesus falou que se eu não seguir Ele, eu estou sofrendo. Tudo que eu faço tem consequência. E consequência nada mais é que o resultado das minhas ações. Tá? Se eu não tomar água, eu vou ficar com sede. Mas isso aí é problema meu, a água está aqui. Deus não tem nada a ver com isso, Jesus não tem nada a ver com isso. Então nós sofremos por causa da nossa ignorância. E a nossa ignorância nos leva ao quê? Ao materialismo. Sendo que a nossa vida ela não é material, ela é espiritual. E é isso que Jesus veio nos ensinar. Só que mesmo sabendo tudo isso, a gente continua preso ao material. E a gente continua o quê? Sofrendo. E aí é mais fácil você culpar Deus, que Deus é injusto. Deus esqueceu de mim. Quem nunca usou essa? Alguém já usou essa frase aqui? Eu já usei milhões de vezes. Deus esqueceu não sei de onde. Deus esqueceu de mim. Jesus não me ama. A vida é injusta. Destino cruel, não é? Mas eu sou o problema, mas eu também sou a solução. E é justamente isso que Jesus veio nos ensinar no Sermão do Monte. E cada uma dessas bem-aventuranças é sinônimo de pura reforma íntima. Só que tem um pequenininho detalhezinho. Jesus falava numa linguagem que a gente precisa tomar cuidado ao traduzir. Né? Ou ao interpretar.
Vocês já viram as parábolas? Não, já não tem, ainda viram as parábolas ainda. Vocês vão ver todas, vocês já viram as parábolas. Olha as parábolas que Jesus falava, que interessante. O que é uma parábola? Parábola é uma história que tem uma moral no final, que tem uma lição no final, não é isso? E no Sermão do Monte não era diferente. Jesus falou também de algumas coisas que a gente fala, pô, mas peraí, como é que... vou começar, eu não gosto de dar spoiler, vocês vão ver isso mais pra frente, mas não tem como, desculpa, Lucas. Bem-aventurados os que sofrem. Eu li uma vez, não sei qual livro, eu sei que é Chico Xavier, que as pessoas perguntavam assim para ele, Chico, por que aquela pessoa, aquele menino, está ali na rua, passando frio, fome, não sei o quê? Ele disse, Deus não dá a cruz maior do que pode carregar. Então era uma escolha ele estar ali por algum motivo. As pessoas têm um dó dele ali, mas ele sim sabia o porquê. Quando a gente vê, ele esquece o que pediu. Então ele falava, ele está ali, mas ele sabe o porquê, e acho que o sofrimento dele vai ter algum significado. Então, Hilda, às vezes a gente pede, às vezes não. Vocês já ouviram falar que nós estamos num planeta de provas e expiações, não é isso? Você sabe o que é prova e o que é expiação? Não? Então, a gente fala muito isso, né? Reforma íntima, mas não precisa saber o que é reforma íntima. Prova e expiação, o que é isso? Prova é quando o espírito está lá acho que é no... Como é que é o livro lá do André Luiz? Depois eu vou lembrar, eu falo para vocês. Né? Que fala só do processo encarnatório. Agora eu não me lembro, Segismundo, como é que é o nome do livro? Eu esqueci. Bom, depois quando eu lembrar eu falo para vocês. Né? Missionários da Luz. Perfeita memória, parabéns. Missionários da Luz. Missionários da Luz fala direitinho isso daí, né? Então o que acontece? Dependendo do seu grau evolutivo, você chega lá para o plano espiritual e fala, olha, eu quero passar por essa situação lá porque eu tenho que resgatar o que eu fiz. Isso é uma prova. Quando você escolhe aquilo que você quer passar. Expiação não, você tem que passar, você vai passar, tá bom, Fábio? Você vai passar por isso, pronto, acabou. Você não tem escolha. Mas a gente não aprende com ver? A gente só aprende com sofrimento, né? Dificilmente se aprende com acerto. Então tem que pôr o dedo na tomada. Tem que pôr o dedo na tomada. Não, mas você põe uma vez, depois você não põe mais. Primeiro você toma o choque, depois você não toma mais. Então, às vezes, o que a pessoa está passando é uma expiação. Ela tem que passar por aquilo e não tem acordo. E às vezes é uma prova, porque você pediu, ou você está numa situação com o plano espiritual, não, tudo bem, Hilda, você quer passar por isso, você vai. Só que não esqueça, você pediu. Tá? Então, para a gente entender bem o Sermão do Monte, e eu mega recomendo para vocês aqui este livro simplesmente perfeito do Richard Simonetti, A Voz do Monte. Não é mais essa capa, não é mais esse formato, ele está maiorzinho, a capa mais... Esse aqui é uma edição mais antiga. Aqui o Richard Simonetti, ele detalha o Sermão do Monte, cada bem-aventurança, de uma maneira é impossível não entender o Sermão do Monte lendo esse livro. Manda para você. É lógico que vocês vão ter mais para frente aulas que vão falar de cada uma dessas bem-aventuranças detalhadas. Mas quem ler o livro vai chegar lá e o expositor vai falar, o que é isso? Falar isso, mas como que você já sabia? Coitado. Tudo bem? Então imaginem a seguinte situação. Jesus chega para todo mundo, bem-aventurados os que sofrem. Como uma pessoa que sofre, gente, pode ser bem-aventurado? Já pararam para pensar nisso? Por quê? Vai ter a oportunidade de crescimento, de melhor. Porque está cumprindo a prova ou está estudando. E se eu estou cumprindo a prova, o que acontece? Você fica livre dela, você aprende. Essa turma. Assim, tudo bem, Érica, né? Érica, é isso aí.
Né? Quer dizer, se eu estou sofrendo, eu estou acertando algo que eu fiz no passado, certo? Só que o que acontece com quem sofre? O que acontece com quem sofre? Não. Sofre, mas o que acontece? Qual é o resultado disso? Não. Também, mas reclama. Não é? Quem é que não reclama quando está doente? Quem é que não reclama quando está desempregado? Quem é que não reclama quando roubaram o carro? Não que a gente tenha que agradecer, ai Deus, muito obrigado porque roubaram o meu carro, graças a Deus eu estou doente. Não. Acho que não. Mas nós somos reclamadores naturais. Reclamamos de qualquer coisa, gente. Ah, tá frio, meu Deus do céu, tá frio. Ai, que calor, eu não aguento esse calor. Tá chovendo, mas precisa chover. É ou não é? Então o que Jesus quis dizer é que não importa o que você esteja passando, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, você é responsável por isso. Você é. O Donizete é responsável pelo que ele está passando. Não sou eu, não é Deus, é Jesus, é ele. Então ele tem que ter ciência e consciência disso. E se eu estou passando por isso, é consequência de algo que eu fiz. Então o que eu preciso fazer para resolver isso? Não fazer mais, meu. Isso é reforma íntima. Tudo bem? Até aqui está claro isso? Só que o que acontece? São muitas bem-aventuranças, são muitas. É tipo quando você vai na escola, lá tem português, matemática, história, geografia, química, física, biologia, inglês, espanhol e eu tive até francês na escola, gente. Mas não é do tempo de vocês, são muito jovenzinhos. Na minha época tinha francês na escola. Além do inglês. Era escola pública, hein? Não era escola particular, não. Aí você tinha que ter tudo aquilo na cabeça. É impossível você guardar tudo isso. Aí o que Deus fez pra gente? Nos deu o quê? Nos deu um super cérebro? Não. Ele nos deu a oportunidade da reencarnação. É possível praticar Jesus nesta encarnação, tudo que Jesus ensinou? Paulo de Tarso conseguiu. Parabéns para ele, eu não sou ele. Então eu garanto para vocês uma coisa, se cada um de nós aqui conseguir sair dessa encarnação praticando mesmo uma das bem-aventuranças de Jesus, só uma, vai ter evoluído horrores. Sabe aquela escadinha que tem na iniciação, na apostila amarela? Vai ter subido pelo menos uns 2 degraus aí. É fácil? O que eu preciso fazer então? Fazer. Poxa, você sensacional. Muito legal, adorei essa, fazer. Mas o que eu preciso para fazer? O que é preciso para eu fazer? Reconhecer primeiro. Reconhecer o que eu estou errado, né? Primeira coisa. Mas para eu praticar Jesus, ame o próximo como a si mesmo, né? Tem que ser amor primeiro também. E o que é amar? Se gostar. E o que é se gostar? Aliás, o que é amar? Amar, o verbo amar, o que é amar? Desejar uma boa experiência. Também. Também? Vamos mudar, vamos do verbo para o substantivo. O que é amor? Sentimento. É um sentimento, é. Mas o que é esse sentimento? Traduza para mim. É ter um bem do mundo, gostar do outro sem julgamento. Gostar do outro sem julgamento, né? Aqui vocês têm o Mãos Estendidas, não é isso? Trabalho lindo, lá no meu Cuné, onde eu fiz escola, tem lá o Sementes de Esperança também. Trabalho semelhante. Né?
A gente fala muito em amar, mas a gente não consegue definir amor, né? Nem Mário de Andrade, grande escritor, né? Seu livro Amar, Verbo Intransitivo, conseguiu traduzir o que é o amor, não é verdade? Mas a gente ama. Todo mundo tem um animalzinho de estimação, ama o seu animalzinho de estimação, ama? Todo mundo ama seu marido, sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos, etc, etc, etc. Mas ninguém consegue definir o que é amor. São vários formatos. São. Mas quando vocês saem aqui da casa espírita para dar marmitex para pessoas em situação de rua, vocês saem por quê? Ou para fazer caravana, estou fazendo caravana. Por que vocês saem daqui para fazer caravana? E o que é caridade? É a prática do bem, é o amor em ação, né? Mas por que vocês fazem a caridade? Ah, porque se não fizer a Cássia vai dar 0 e não passa para o 2º ano da escola. Mas às vezes tem muitos que fazem a caridade, mas dentro de casa Não é sua, está lá no Vivência. Está no Vivência. Isso não é culpa do dirigente, está no Vivência do espiritismo religioso. Não é a Cássia que é culpada. Muitas vezes tem pessoas que fazem caridade para o próximo, mas não faz nem para si, nem para Não, o seu. tá. Exato. Mas por que eu faço caridade para o próximo? Por que eu saio da minha casa num pleno domingo de manhã e vou fazer caravana? Não vale falar que é por causa que é a tarefa da escola. Desculpa, mas é o primeiro erro. Aliás, o primeiro não. É o erro dos erros. 0. Ele falou porque ele se sente bem. E isso é o maior erro que nós cometemos. Porque quando eu faço caridade porque faz bem para mim, eu não estou fazendo caridade. Isso é egoísmo. Eu estou pensando em mim. Eu dei uma cesta básica para o Daniel, eu me sinto melhor do que ele. Eu estou voando. Não fiz caridade nenhuma. Eu sempre falo o seguinte: se você sai da sua casa, do centro, para fazer caridade, achando que está fazendo mais bem para você do que para a pessoa, não saia da sua casa. Não saia nem do centro. Aliás, nem venham no centro. É que nem quem faz caridade depois fica fazendo propaganda aqui. Isso aí é uma outra bem-aventurança. Vocês vão ver mais para frente, a mão direita e esquerda. Tá? Este é o grande problema do espírita. O espírita fala muito em caridade, mas eu faço o bônus hora. Eu já ganhei uns bônus hora, eu ajudei uma senhorinha a atravessar a rua, ganhei bônus hora. Não é caridade, pessoal. Como eu amar a minha esposa, meu marido, meus filhos, minha mãe, é fácil. Agora, o que me leva a amar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e está lá numa situação de rua que eu levo uma marmita e uma cesta básica? Como é o nome disso? Empatia. E o que é empatia? Se pôr no lugar do outro. Então, e esse é o outro erro. Porque é impossível se colocar no lugar do outro. É a lei da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Tem que mudar o conceito. Não é saber o que o outro passa, não é estar no lugar do outro, é estar próximo ao outro. Ao lado do outro. Tá? É diferente. Isso é amor, gente. Tá? Pô, Daniel, você está com fome? Beleza. Toma aqui, ó. Se você tem fome, eu também tenho. Você está com frio? Então eu também estou com frio. Você está com sede? Eu também estou com sede. Toma aí. É isso que Jesus veio nos ensinar. Para a gente fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós mesmos. Só que, infelizmente, nós ainda saímos da nossa casa achando ou com a falsa ideia de que aquilo vai fazer mais bem para mim do que para a pessoa.
E vai fazer? Vai. Acho que vai fazer bem para você. Isso é o que nós chamamos de lei de ação e reação. E também lei de causa e efeito, que são leis diferentes. Parecidas, mas são diferentes. É lógico que se eu faço o bem, eu recebo o bem. É lógico que se eu faço o mal, eu recebo o mal. Mas eu não posso fazer o bem pensando nisso. E é isso que se resume tudo isso, o Sermão do Monte. Porque quando Jesus fala assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eu não vou entrar nas bem-aventuranças, que vocês vão ter 4 aulas que só falam disso, tá? Aula 50, 51, 52, 53. Não faltem nessas aulas. Não, aliás, não falte aula nenhuma. Lógico, óbvio. Mas essas aí que eu estou falando é sinônimo de mais pura reforma íntima, gente. E está tudo aqui, ó. Na Boa Nova, esse livro maravilhoso, e aqui. Lógico que vocês vão ter expositores que vão vir aqui e explicar detalhe por detalhe por detalhe de cada um. Só que quando Jesus estava ensinando isso para todo mundo, muita gente não aceitou. E por que o pessoal não aceitou? Porque boa parte daquelas pessoas que estavam ali esperava que Jesus fosse o Messias que viesse livrar eles da semi-escravidão que eles estavam sofrendo pelo Império Romano. Eu falo semi-escravidão porque eles tinham uma liberdade. Eles tinham uma certa liberdade. É tipo quando você tem o cachorro no quintal. Tá? Então o cachorro pode correr o quintal todo, mas ele está restrito àquela área. Ele tem uma liberdade controlada. Você não vai deixar o portão aberto para o seu cachorro fugir e ser atropelado na rua. Então os judeus tinham essa liberdade controlada. E eles já vieram acostumados com guerra. Vocês viram lá que Canaã foi conquistado com guerra. Né? Porque até hoje esse povo é acostumado com guerra. Então eles esperavam o quê? Deus vai mandar o Messias, Jesus, e ele, como ele é filho de Deus, ele é invencível, então ele vai derrotar todo mundo na espada. Só que ao invés de ensinar isso, Jesus ensinou o contrário. Imagine-se na seguinte situação. Hoje, exatamente hoje. Não vou nem dizer na Palestina, hein? Não vou dizer lá não. Ucrânia, você chega lá na Ucrânia, os russos e para os ucranianos, meus queridos irmãos, amem-se. O que vai acontecer? Vai ter mais guerra. Não, você vai tomar um tiro na hora. O poder é que eles querem. Na verdade, eles não querem o bem. Foi por isso que Jesus foi assassinado em praça pública. Tá? Se você chegar onde ele nasceu agora e falar para os palestinos israelenses, amem-se meus irmãos, o que vai acontecer com você? Vai ser crucificado também. Uhum. Exatamente. Não está nada diferente disso. Por isso que Jesus ainda até hoje não é aceito. Mesmo por cristãos. Tá? Fala, Jesus, meu guia. Só da boca para fora. Enquanto convém. Enquanto convém. Por isso que a gente precisa saber interpretar. Porque tem a Mafalda, você conhece a Mafalda, né? Aquela menininha dos quadrinhos, ela fala, quando você não lê, você é obrigado a acreditar em tudo que te fala. Menina inteligente, né? Que garotinha genial. Por isso que dentro da escola de aprendizes do Evangelho, é super importante que a gente ouça aqui o que se fala, mas também que a gente leia. E que a gente crie uma interpretação, mas não uma interpretação baseada no que eu penso e no que eu quero, não baseada na lógica. Tá? Interpretar Jesus não é porque eu acho que é isso, não, é porque é aquilo. Aqui neste livro aqui, ó, esse livro é tão fantástico que até o prefácio dele é um livro. Né? Aqui ele fala assim, hoje não mais me permito crer porque sei. Olha que coisa fantástica que o Humberto de Campos fala. Quer dizer, ele não crê porque ele sabe aquilo. É o que a gente chama no Espiritismo de fé raciocinada. Né? Eu não creio em Jesus, eu sei. Eu sei Jesus. É diferente de crer, hein?
Entenderam isso? Por isso que interpretar o que está nas Escrituras, entender o que está nas Escrituras é importante. Porque é só a partir disso que a gente começa a praticar. Porque senão nós vamos ser robôs. Sabe aqueles robôs de fábrica de carro? Fica assim, ó. E só fica daquele jeito. Vem para cá, para cá, para cá, para cá. Não sai disso. E a partir do momento que a gente entende o que Jesus falou, e sabe do porquê que eu preciso praticar isso, a gente faz com consciência e já não pensa mais no retorno. É isso que o Sermão do Monte quer nos dizer. Repito, é absolutamente complexo falar de Jesus, entender Jesus, mas não é impossível. Aproveitem essa encarnação. A gente tem um tempinho ainda, sabia? Segundo cálculos aí do Dr. Bezerra de Menezes e até do grande matemático Isaac Newton, nós temos até 2060. Não sei se a gente... Está lá no livro Amorosidade da Irmã Cidufo, tá? Leiam esse livro aí que ela fala uns cálculos interessantes. E o Dr. Bezerra também fala disso, desse cálculo das 3 divisões do Espiritismo, né? Que vai de 1857 até 1930, que é a primeira fase, que é o Espiritismo Ciência, tá? Onde o Espiritismo é só estudo. Começa com Kardec e todo o pessoal que está estudando as obras dele e tal, que aliás são 7, não são 5. Já ouviram falar em Pentateuco kardeciano? Esqueçam, Heptateuco. Kardec escreveu 7, não 5 livros. Eu não sei porque o pessoal não gosta do que é o Espiritismo e obras póstumas. E depois, a partir de 1930 até 2000, até o ano 2000, é a fase do Espiritismo Filosofia, onde é o Espiritismo de expansão. E o Chico Xavier foi o grande ícone disso, né? O grande marqueteiro do Espiritismo. Ele tornou o Espiritismo popular. E agora nós estamos na fase do Espiritismo religião, que é a prática do que a ciência estudou e do que a filosofia propagou. Segundo os cálculos, nós vamos até 2060 aproximadamente. Como eu não vou viver até 2060, óbvio, eu tenho que fazer rápido alguma coisa. Vocês que são jovenzinhos ainda tem mais um tempo, né? No livro do Apocalipse fala que João fala que fez silêncio no céu por meia hora. O que quer dizer isso, né? Entre aqueles eventos apocalípticos todos que... Vocês vão ter aula do Apocalipse, vocês vão entender isso aí. Ele fala que essa meia hora é o tempo que Jesus, que o plano espiritual nos dá para a gente fazer alguma coisa da vida. Quando acabar essa meia hora, o planeta Terra não vai ser mais um planeta de prova e expiação. Ele vai ser um planeta de regeneração. E só vai ter lugar aqui aqueles que se comprometerem com Jesus. Aqueles que não se comprometerem terão lugar num outro planeta, numa outra situação, num todo um recomeço. Vocês viram Exilados de Capela, vocês viram isso no curso básico, já ouviram falar nisso também, né? Os famosos expulsos do paraíso. É o que vai acontecer com a gente aqui, se a gente também não se comprometer com os ensinamentos do Cristo. Vou pedir permissão para vocês para aceitar um pouquinho, que eu tenho um problema de saúde, tá, gente? Eu não consigo ficar em pé muito tempo, tá? Eu tenho artrite e às vezes me dá umas dorzinhas. Aliás, sentado é interessante a gente falar isso, porque Jesus falou o Sermão do Monte todinho sentado. Se vocês colocarem na internet lá, Sermão do Monte Imagem, vocês vão ver Jesus sentado numa pedra. Por que ele estava sentado? Porque era a lei da época. Eu vou falar no Sinédrio, né? Que eram os doutores da lei. Está focando no negócio. Rodrigo Silva é um arqueólogo e ele é evangélico. E eu vi uma aula dele lá em Jerusalém, onde tem esse templo, e os templos eram todos redondos e a capela ficava reta. Você falou assim, O termo sinédrio quer dizer assembleia assentada. Tá?
O que era isso? Eles tinham uma mesa assim, e os doutores da lei sentavam em volta para discutir lá o Pentateuco mosaico, as leis de Moisés, etc, etc. Então Jesus, para não descumprir a lei, ele também se sentou na pedra para poder falar os seus ensinamentos. Porque no meio da multidão também tinham espiões do Sinédrio louquinhos para pegar um erro de Jesus. Só que não conseguiram. Além disso, no meio do... Vocês vão ver, eu vou falar bem por cima isso daí, porque na aula vocês vão ter também isso detalhado. Alguém no meio da multidão, quando Jesus fala da nossa conversa com Deus, né, a famosa oração, ou reza, ou prece, que seja, alguém pergunta para ele, mas como eu converso com Deus? Como se conversa com Deus? Igual a gente conversa com alguém. Isso, igual a gente conversa com alguém. Perfeito, Ida. Nossa, a turma é sensacional. Dizem que a turma é a cara de dirigentes, né? Então, vocês são... Nossa, hein? São... Exatamente. Tem um livro eu tinha um livro, a minha esposa deu o livro, nossa, não confundo. Era de um pastor adventista do sétimo dia, colombiano, inclusive, né? E ele falou, ele mora aqui no Brasil e tal, e ele falando que quando eles vão fazer as refeições, eles têm o costume de agradecer a Deus, tá? Olha, Deus, obrigado pela refeição, tal, tal, tal. E ele tinha na época o filho dele tinha 6 anos de idade. E eles convidaram os amigos para jantar em casa. E na ocasião a esposa dele fez um jantar light. Saladas, legumes, essas coisas todas, né? E aí sentaram-se em volta da mesa e ele falou pro filhinho dele, olha, você vai fazer oração e agradecer a Deus pelo jantar, tá? O moleque não pensou 2 vezes, Deus, muito obrigado por tudo, olha, eu não gosto de salada, tudo, mas é o que tem, obrigado por isso aí. Poxa! Mas é a realidade. Exatamente o que ela falou, a gente conversa com Deus e como se fosse falando com qualquer um. Só que as pessoas não entendiam, e foi aí que Jesus nos ensinou a famosa prece do Pai Nosso. Só que se a gente for ver o Pai Nosso frase por frase, eu particularmente prefiro a prece de Cáritas. Eu evito o Pai Nosso porque eu não me sinto preparado para isso. Tá? Porque quando eu falo assim, perdoa as nossas ofensas assim como eu perdoo meus ofensores, mas eu não sei perdoar. Alguém aqui sabe perdoar? Você sabe, Marcelo? Também não. Empatamos. Então como é que eu posso falar para Deus me perdoar à medida que eu perdoo se eu não sei perdoar? Essa é clássica, né? Criança no supermercado ou na loja de brinquedo. Seja feita a sua vontade. Porque é brincadeira, né? Seja feita, desde que a sua vontade seja igual à minha. Se a sua vontade não for igual à minha, então não seja feita a sua vontade. Repararam no poder que essa oração tem, pessoal? Mais para frente vocês vão ver em detalhe cada frase dessas, um por um, do Pai Nosso. Eles vão interpretar direitinho. Mas eu convido vocês a uma reflexão pessoal. Assim que vocês chegarem nas suas casas, vocês têm a prece ao deitar e ao levantar. Vocês já têm esse hábito? Já não? Tem? Eu também espero. Eu perguntei esperando que todo mundo levantasse, mas ninguém levantou a mão. Foi misericórdia, Senhor. Acho que ninguém faz oração levantar. E agora? Como é que a gente faz, né? Evangelho no ar, pelo menos, vai. Todo mundo faz aqui Evangelho no ar? Oh, então a gente costuma fazer um Pai Nosso, não costuma, né? Olha só. Eu, quando eu vou me deitar, eu prefiro a prece de Cáritas. No meu Evangelho, na última página, tem a prece de Cáritas. Ou se não, eu pego no YouTube, tem umas declamações da prece de Cáritas muito bonitas, eu coloco para ouvir antes de dormir. Tá? Vocês conhecem a prece de Cáritas? Se não conhecerem, eu passo para vocês. Põe lá no YouTube prece de Cáritas, vocês vão ver, é muito bonita e tal, né? Mas
Vejam vocês, pessoal, que no começo, aqui a gente falou lá do seriado Os Escolhidos, Jesus é tratado como professor. E como ele sabia que ele não ia ficar muito tempo aqui, ele preparou os discípulos para que esses discípulos fossem professores da próxima geração que viesse. E essa próxima geração fossem professores da próxima geração que viesse. E a próxima geração fosse professores da próxima geração que viesse. Adivinhem só, nós somos a próxima geração. Isso quer dizer que não por obrigação, mas por consciência e por amor ao próximo, que a gente acabou de falar agora, nós também devemos ser professores da próxima geração que virá. Vocês são futuros professores aqui. Muito, mas muito em breve, vocês estarão aqui na frente falando para alunos de curso básico Escola de Aprendizes do Evangelho. Muito em breve, vocês estarão aqui fazendo uma preleção, uma palestra para assistidos numa assistência espiritual, numa psicografia e etc. Vocês estão fazendo assim por quê? Eu não. Né, Simone? Eu não. Você sim. Vocês sim. Você pode falar isso agora, mas você muda. Porque é uma questão de amor ao próximo. Só que tem algum professor aqui? Você é professora? Sabe que ser educador não é fácil, né? Né, Kátia? Dá um trabalho, né? Talvez seja a profissão mais desvalorizada de todos os tempos. Né? Só no Japão o professor tem valor. Dom Pedro II dava valor aos professores, né? Por isso que ele foi destituído no golpe militar de 1889. O cara que dá valor à educação não pode ficar muito tempo no poder, não é verdade? E isso aqui, por isso que se chama Escola de Aprendizes do Evangelho. A gente vai na escola para quê? Para aprender. Óbvio. Mas nós temos essa dificuldade, assim como Jesus teve também. Vocês acham que Jesus não teve dificuldades de ensinar? Ele teve, tanto que foi crucificado. E é o que nós, futuros educadores, temos que esperar também. Então é mais fácil como a Marcela e como a Simone. Eu não. Não é? Por quê? Assim eu não vou ter dificuldade. Não é? Vou esperar que você faça. Por isso que eu trouxe aqui um texto que vai fazer vocês mudarem de ideia. Ou pelo menos eu espero. Então eu vou pedir para vocês aqui, eu vou passar esse texto para vocês, só que eu vou pedir para vocês que, por favor, não levantem a folha. Fiquem com ela assim por enquanto, porque senão vocês vão ler antes da hora. Mostra aqui, por favor. Pode virar, professora, pode virar. Não, é que espera. Passa aí, Marcela, por favor. Passa aí, gente. Eu vou ficar só com o que eu vou ler. Passa aqui, por favor, Iná. Esse texto aqui, pode virar agora, chama-se O Sermão da Montanha para Educadores. Né? Então eu vou ler, prestem atenção na leitura. Tá? Eu vou até sentar um pouquinho, não pode ficar para quem não veio, aí pode distribuir para quem não veio, faltou alguma coisa. Naquele tempo, Jesus subiu a um monte seguido pela multidão e, sentado sobre uma grande pedra, deixou que os seus discípulos e seguidores se aproximassem. Ele os preparava para serem os educadores capazes de transmitir a lição da boa nova a todos os homens. Só está em negrito.
Tomando a palavra, disse-lhes: em verdade vos digo, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles... Pedro interrompeu: mestre, vamos ter que saber isso de cor? André perguntou: é para copiar no caderno? Felipe lamentou-se: esqueci meu papiro ou meu caderno. Bartolomeu quis saber: vai cair na prova? João levantou a mão: posso ir ao banheiro, professor? Judas Iscariote resmungou: o que a gente vai ganhar com isso? Judas Tadeu defendeu-se: foi o outro Judas que perguntou. Tomé questionou: tem uma fórmula para provar que isso está certo? Tiago Maior indagou: vai valer nota? Tiago Menor reclamou: não ouvi nada com esse grandão na minha frente. Simão Zelote gritou nervoso: mas por que é que não dá logo a resposta e pronto? Mateus queixou-se: eu não entendi nada, ninguém entendeu nada. Um dos fariseus, que nunca tinha estado diante de uma multidão, nem ensinado nada a ninguém, tomou a palavra e dirigiu-se a Jesus dizendo: isso que o senhor está fazendo é uma aula? Onde está o seu plano de curso e a avaliação diagnóstica? Quais são os objetivos gerais e específicos? Quais são as suas estratégias para a recuperação dos conhecimentos prévios? Caifás emendou: fez uma programação que inclua temas transversais e atividades integradoras com outras disciplinas? E os espaços para incluir os parâmetros curriculares gerais? Elaborou os conteúdos conceituais, processuais e atitudinais? Pilatos, sentado lá no fundão, disse a Jesus: quero ver as avaliações da Provinha Brasil, da Prova Brasil e demais testes, e reservo-me o direito de, ao final, aumentar as notas dos seus discípulos para que cumpram as promessas do imperador de um ensino de qualidade. Nem pensar em números e estatísticas que coloquem em dúvida a eficácia do nosso projeto. E vê lá se não vai reprovar ninguém. Lembre-se, você ainda não é professor efetivo. Jesus deu um suspiro profundo. Pensou em ir à sinagoga e pedir aposentadoria proporcional aos 33 anos. Mas, tendo em vista o fator previdenciário e a regra dos 95, desistiu. Pensou em pegar o empréstimo consignado com Zaqueu, voltar para Nazaré e montar uma padaria. Mas olhou de novo a multidão. Eram como ovelhas sem pastor. Seu coração de educador se enterneceu. E ele continuou, como nós sempre continuamos. Só esqueceu de uma coisa: faltou as atividades adaptadas para a inclusão. É que esse texto é um pouquinho antigo, não olho. Gente, pense da seguinte maneira: se Jesus tivesse aberto uma padaria, porque ele sabia que ele ia passar, pelo que ele ia passar, por todas as dificuldades. E se ele tivesse se aposentado? Se as pessoas que abriram essa casa aqui, vocês viram ali, 1976, eu já fiz escola, tô nem aí, vou viver minha vida. Se os dirigentes, ao invés de estar aqui hoje, aqui com vocês, estiverem assistindo o jogo do Corinthians, não adianta, se Corinthians só perde. Sou corintiano, mas fico revoltado, cara. Vocês já pensaram nisso? Qual é a opção que todos nós temos aqui a partir de agora? A gente pode abrir uma padaria, a gente pode se aposentar, mas a gente pode também o quê? Continuar o trabalho. A escolha será sempre sua. Muitas pessoas virão aqui nesse centro procurar ajuda. Muitas pessoas vão vir aqui procurar Jesus. Aqueles mesmos que procuraram Jesus lá no monte por um ratinho, em Cafarnaum. Eu até me arrepio, fico emocionado. Muitas pessoas virão.
E quem vai estar aqui para receber essas pessoas? Não ouvi. Mais alto, Marcelo. Tenho um problema de audição. Nossa. Entendeu agora? Não, é bom que ela tenha falado nós, porque vocês são uma turma, né? São uma família. Vocês fazem tudo junto, você assiste aula junto, faz caravana junto, faz caderneta junto, né? Não, sim, né? Mas nesse caso o trabalho é coletivo. Até Jesus precisou dos discípulos, ele não conseguia fazer sozinho. Então ninguém na turma ninguém faz trabalho sozinho na casa espírita, é impossível. Por isso que é um nós nesse caso. Ela não consegue ficar na recepção da passe de harmonização, depois da passe na Câmara, fazer preleção, tudo. Tem que ser um nós. Vai ser difícil? Vai. Trabalhoso. Gente, para encerrar, sei que está na hora. Não existe INSS espiritual. Que fique claro. Né? Mas tem Serasa no céu. Tem Serasa no céu. Tudo bem? Pensem nisso com todo. Na hora que vocês pensarem em desistir, estou cansado, o Corinthians vai jogar, está chovendo, está frio, está calor, não sei o que lá, leiam esse texto de novo. E reflitam bastante. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que foi falado? Alguém quer fazer alguma... Não sei? Falar alguma coisa sobre o que foi falado? A criação do nosso corpo passa informação outra a outra. Então por isso que a gente deve passar conhecimento à frente. É como diz, né, Francisco de Assis, vai e prega o evangelho. Se for preciso, use palavras. Né? Se for preciso, use palavras. Quer dizer, haja. Mas se for necessário, use as palavras. Mas como é que eu vou falar? Porque eu não cumpro o que eu falo. Né? Aí, posso dar rapidinho uma historinha rápida? Olha. Tem uma historinha do Chico. Tem uma historinha, um livrinho fininho chama As Bênçãos de Chico Xavier. Ele conta uma historinha lá, o Bacelli, que é o autor do livrinho, que um grande ator dos anos 70 aqui no Brasil, um ator conhecido, ele era preletor espírita também. Ele fazia palestras espíritas e tal. Aí ele chegou lá, Chico, não vou mais fazer palestra espírita. Mas por que, meu filho? Eu não consigo pôr em prática aquilo que eu prego. Aí o Chico deu um tempinho e tal, o Emmanuel está mandando perguntar aqui para você se você plantou o feijão que você comeu. Não plantei. Então ele falou, vá e continue pregando. Alguém há de se alimentar das suas palavras. Coisa sensacional, né? Então não se preocupem em ser um exemplo. Ninguém aqui é exemplo. Mas a gente pode ensinar para que essas pessoas, eu posso não conseguir não praticar, mas alguém vai conseguir. Mas só vai conseguir se sair da ignorância. E a gente só sai da ignorância quando a gente vem aqui na escola e alguém fala isso, ou numa preleção. Senão a pessoa vai continuar sempre na ignorância. Gente, vocês são educadores espíritas, não se esqueçam disso. Tudo bem? Não temos mais tempo. Então eu agradeço do fundo do meu coração a atenção de vocês. Muito obrigado por me ouvirem. E muito obrigado por me ajudarem. Vocês são muito legais. Muito obrigado, gente. Vocês perceberam que não tem ninguém. Assim, eu dou muita aula na turma dele. Terça-feira eu vou dar aula, né? E ele deu assim, eu posso não ir, né? Você estava falando sobre amor, eu vou falar sobre amor. Ele já falou sobre amor, eu não preciso ir. Olha que legal, ele deu uma aula aqui para vocês e já vai dar aula para uma maneira, eu não preciso ir. Vai sim. Se vira. Não, com certeza. Só não foi uma vez. Você sabe? Tem muita coisa para pensar. Não falei para vocês, a gente está muito, muito, muito feliz por causa dessa hora de chegada nesse momento, a todos vocês. Por quê? Porque exatamente vocês são exatamente tudo isso que ele falou.
e que a espiritualidade sabe que vocês são. Acreditem nisso. Acreditem. Tem uma amiga minha de turma, quando falava sobre ter consciência e sobre reforma íntima e sobre renovação e sobre consciência, de ter consciência, ela falava o seguinte: caramba, depois disso a gente não pode mais pecar sossegado. A gente não pode mais pecar sossegado. E quando a gente peca, a gente sabe que vai ter o quê? Consequências. Que bom que a gente foi pensar. Ouçam sempre. Tá bom? Vai fazer uma vibração assim. E assim, vamos fechando nossos olhos e agradecendo por todos os ensinamentos e reflexões aprendidas nessa aula. E reunindo nossos melhores sentimentos, vamos vibrando por todos os países que estão e seus governantes, para que a espiritualidade unida nos guie a melhor forma. Vibremos pelos queridos irmãos no Vale dos Messias, que Jesus e a espiritualidade amparam esses irmãos. Pedimos licença também para velar por nós mesmos, por nossa família e todos aqueles que temos em nossa volta. Vibremos em especial por nossos queridos irmãos e irmãs, Júlia Fontes da Silva, Regina Pereira Alexandre, Denis Mioco, Rogério Felite e Ernestina Vagalume. E por fim, deixamos uma vibração em aberto para que a espiritualidade deve para onde seja necessário. E assim, agradecemos pela espiritualidade que se encontra presente e damos por encerrado a aula de hoje da Turma 125. Que assim seja, graças a Deus.